Antes de começar, se puder, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para acompanhar mais histórias como essa. Hoje vamos acompanhar a rotina de um dono de bar no interior da Paraíba. Essa vai ser uma história bem interessante e que vai lhe trazer bastante sono. Agora, desative o botão de reprodução automática. Feche os olhos, respire fundo, e imagine essa história comigo. O sol começa a se deitar atrás dos morros arredondados que cercam a pequena cidade de Dona Inês, no interior da Paraíba. O céu, antes de um azul forte e seco, agora se pinta com tons de laranja, rosa e um azul quase roxo. A luz vai ficando mais suave, mais quente, como se o dia estivesse pedindo licença para descansar. Na rua de calçamento irregular, o bar do seu Luiz começa a dar sinais de vida. Ele tem 47 anos, barba por fazer, ombros largos e um olhar de quem já viu muita coisa, e mesmo assim continua firme, do jeito que dá. Mora sozinho numa casa modesta, a 3 ruas dali. E todo fim de tarde é a mesma coisa. Ele atravessa devagar, carregando as chaves do bar no bolso e um maço de cigarro amassado na mão. Chega, destranca a velha porta de madeira, acende a luz principal, aquela amarelada, que deixa tudo com cara de lembrança, e puxa a cadeira da calçada para o canto. Entra, coloca a toalha sobre o ombro, limpa o balcão com um pano úmido e vai ajeitando as coisas devagar. O bar tem cheiro de madeira antiga, cerveja seca e gordura boa. No fundo, uma geladeira branca que já viu dias melhores ronca baixinho. A sinuca, coberta com um lençol velho, é descoberta com certo respeito. Ele passa a mão na superfície verde, retira o giz azul da gaveta e coloca os tacos encostados na parede. Depois vai até a estante e dá uma ajeitada nos tabuleiros de damas e xadrez. Ninguém joga muito, mas ele gosta de deixar tudo pronto. Diz que bar vazio é diferente de bar sem alma. E alma, segundo ele, se constrói nos detalhes. Do lado de fora, o vento começa a soprar com um pouco mais de calma. Um cachorro deita perto do poste. Uma senhora passa com sacolas na mão. As casas já acenderam suas primeiras luzes. E o bar de seu Luiz, mesmo ainda vazio, já parece acordado. Como se estivesse esperando pela noite. Ele encosta no batente da porta com um copo de alumínio na mão, toma um gole de café morno e observa a rua. Nada demais acontece, e, ainda assim, tudo está no lugar. O silêncio que vem nesse horário é diferente do silêncio da madrugada. É um silêncio cheio de pequenos sons. Um rádio distante, um portão que rende, um grilo que começa a cantar. Às vezes, nesse momento, seu Luiz pensa na vida que levou. Em como o tempo passou rápido, mas também lento. Lembra-se do pai, que também teve um bar. Lembra-se da primeira vez que vendeu uma cerveja sozinho. Lembra-se de uma mulher que não ficou. De um amigo que partiu cedo demais. E de como, no fim das contas, o bar virou seu companheiro de verdade. Não há pressa. Nenhuma pressa. Os ponteiros parecem andar mais devagar em Dona Inês. Talvez por isso seu Luiz goste tanto desse pedaço do dia. Porque aqui, nesse entretempo em que o sol se despede e a noite ainda não chegou de vez, existe um respiro. Um intervalo. Um momento só dele, onde o mundo parece não exigir nada. Apenas presença. Ele acende um cigarro, puxa o banco de madeira e se senta na porta. As pernas esticadas, os olhos semicerrados. Passa um menino correndo, rindo de alguma coisa que ninguém mais entende. Logo atrás, uma bicicleta faz barulho de corrente frouxa. E ali, sentado na porta do bar, seu Luiz sente que está exatamente onde deveria estar. Essa é a calmaria antes do movimento. O prelúdio da noite. E mesmo que ele saiba que o trabalho logo vai começar, que vai vender cerveja, pegar troco, ouvir conversa repetida, nesse instante tudo parece em paz. A vida é feita desses pequenos momentos que quase ninguém vê, mas que carregam um mundo inteiro por dentro. Do fundo do bar, ele ouve o tique do relógio de parede. Pega o pano novamente, limpa um copo, depois outro. Organiza as fichas da sinuca com cuidado, como se fossem preciosas. Olha para a porta, esperando o primeiro cliente da noite. Talvez seja seu Antônio, como sempre. Ou quem sabe seja um estranho de passagem. Tanto faz, o bar vai recebê-los do mesmo jeito, com luz morna, cheiro de fritura e conversa mansa.
A noite ainda nem começou, mas já se anuncia em cada sombra alongada, em cada suspiro do vento. E ali, naquele canto simples do interior da Paraíba, a rotina se desenha como um quadro calmo, sem pressa, sem enfeite, mas cheio de vida escondida. Porque no bar do seu Luiz, todo começo de noite tem gosto de história. A noite ainda engatinhava em Dona Inês quando as primeiras vozes começaram a se misturar com o tilintar de copos e o leve chiado do rádio antigo encostado no balcão. Era sempre assim, quase um ritual. O silêncio começava a ceder espaço aos passos lentos de quem buscava refúgio naquele pequeno bar de esquina, uma espécie de abrigo não declarado das almas cansadas da cidade. O primeiro a chegar foi João Canela. Sempre era ele. Chegava quieto, com o chapéu torto e a camisa aberta no peito. Sentava na mesma cadeira de madeira, já com o encosto gasto pelo tempo, e pedia a mesma coisa: uma cerveja morna e um prato de feijão com farinha. Nunca reclamava, nem do gosto, nem da vida. Tá na hora do feijão ou da filosofia, João? Perguntou o dono do bar, com um leve sorriso no canto da boca. João soltou uma risada curta, coçou a barba e respondeu: hoje, acho que tô mais pra farinha e silêncio. O dono apenas assentiu com a cabeça, e foi pra cozinha pegar o prato já deixado semi-pronto. Ele sabia, João vinha mais pelo silêncio do que pela comida. Pouco depois, chegaram os irmãos Vavá e Tonho. Dois senhores que brigavam mais do que jogavam damas, mas que não conseguiam passar uma noite sem aparecer por lá. Trouxeram com eles um cheiro de poeira e cachaça, e o riso fácil de quem já desistiu de levar a vida a sério. Hoje eu vou te dar um banho, Tonho, gritou Vavá, arrastando o banco para perto do tabuleiro. Tu vai é perder de novo, seu linguarudo, respondeu o irmão, se ajeitando com dificuldade. O bar começava a ganhar vida. Mas era uma vida mansa, sem pressa. O ventilador girava lentamente no teto, rangendo a cada volta como se contasse as horas. Do lado de fora, o vento quente da noite soprava folhas secas pela rua. Um cachorro latiu ao longe. E logo silenciou. O dono do bar lavava copos no ritmo de quem já fez isso 1000 vezes. Era como meditação. Água, sabão, enxágue. Água, sabão, enxágue. Os olhos iam longe enquanto as mãos faziam sozinhas. Pensava na vida, no tempo, em como cada noite era parecida com a outra, mas ainda assim trazia um gosto diferente. Chegou Dona Zefinha, com o avental ainda sujo de farinha. Veio só buscar um pacote de arroz e um refrigerante pequeno. Trocou 2 palavras, contou que o neto tava com febre, e se despediu com um sorriso cansado. Deus te abençoe, Zefinha, disse o dono, com genuína gentileza. Amém, meu filho. Tu também. Era esse tipo de coisa que fazia aquele bar ser mais do que um bar. Era quase um confidente coletivo, uma sala de estar comunitária onde ninguém precisava pedir licença para entrar. Tinha cheiro de fritura, sim. Tinha barulho de garrafa, sim. Mas também tinha abraço em forma de palavra e silêncio que acolhia. No canto, um rapaz novo olhava para o celular sem muita vontade. Devia estar esperando alguém, ou talvez só esperando o tempo passar. Pedia refrigerante e mexia no gelo com o canudo. O dono observava de longe, tentando lembrar o nome dele. Parecia com o filho de Antônio da padaria, mas não tinha certeza. Não importava muito. A noite ainda estava no começo, e o bar seguia, como sempre, com seu vai e vem sereno, onde cada cliente era um capítulo, cada riso uma pausa, e cada silêncio, um tipo de oração. O relógio marcava pouco depois das 8 da noite quando o cheiro de alho frito começou a se espalhar pelo bar. Era um cheiro familiar, daqueles que aquecem o peito e fazem o estômago despertar, mesmo quando a fome é pequena. O dono do bar girava a colher na panela com feijão, agora esquentando em fogo baixo, enquanto a frigideira queava com pequenos pedaços de carne dourando lentamente. Era carne de segunda, dura, magra, mas ali ganhava dignidade, misturada com cebola e cheiro verde. Do outro lado do balcão, a movimentação crescia aos poucos. Não era pressa, nunca era. Cada chegada era como uma continuação do que havia sido deixado no dia anterior. Gente que já conhecia o caminho, a cadeira onde gostava de sentar, o jeito certo de pedir a cerveja. Sentado à mesa perto da porta, seu Pedro, chapéu de palha e sandália de couro,
tomava o primeiro gole de sua segunda cerveja. Olhava pro teto como se enxergasse o passado por entre as telhas de barro. Tu lembra daquele ano que a seca judiou da gente mais que tudo, disse ele, puxando conversa com quem estivesse disposto a ouvir. Foi em 97, ou foi 98? Foi 98, respondeu João Canela, do outro lado do salão, limpando a boca com a mão. Eu lembro porque foi o ano que a minha burra morreu. De sede, houve um instante de silêncio. Não era tristeza. Era respeito. Um momento breve para deixar o passado passar. Mas teve coisa boa também. Continuou Pedro, virando o copo. Foi o ano que conheci Francisquinha. Pensa numa mulher bonita. Olho verde, sorriso largo. Trabalhava no cartório, e sumiu, né? Interrompeu Vavá, da mesa de damas. Foi embora com um caminhoneiro. Sumiu foi comigo, rapaz. Retrucou Pedro, entre risos. Nós passamos foi 3 dias no açude velho. Só de rede armada e peixe assado. As risadas foram surgindo aos poucos. Primeiro uma, depois outra, até se espalharem como o cheiro da carne frita. Eram risos baixos, cansados, como quem ri lembrando da juventude que já não volta. Um tipo de riso que dói e conforta ao mesmo tempo. O dono do bar servia os pratos um a um. Feijão com farofa, um pedacinho de carne por cima. Quem pedia, comia ali mesmo. Quem não pedia, se contentava com o cheiro. Esse teu feijão tem gosto de casa, disse Dona Lúcia, pegando o prato com as 2 mãos, como se fosse algo precioso. É o mesmo tempero de sempre, respondeu ele, com um sorriso tímido. Pois é, por isso mesmo. Mais gente foi chegando. Um casal de namorados, calados, dividindo um refrigerante. Um rapaz novo, com fone no ouvido, que só tirava para pedir uma coxinha. Um senhor de muleta, que não precisava dizer nada, o dono já sabia que ele queria uma cadeira perto da parede e um gole de pinga. Enquanto a carne ainda estalava na frigideira, uma conversa brotou num canto mais quieto do bar. Era entre Zé Carlos e Dona Lourdes, 2 que se conheciam desde sempre, mas que só conversavam mesmo nas noites em que a saudade dava espaço. Lembra de quando a praça tinha coreto? Disse Lourdes, mexendo o gelo do copo. Lembro. Tu dançou comigo lá uma vez, respondeu Zé, sem encará-la diretamente. E nunca mais chamou. Tu também nunca mais apareceu. Houve uma pausa, e um sorriso discreto. O tipo de sorriso que só quem envelheceu junto entende. Sem cobranças, sem mágoa. Só o registro silencioso de um tempo que já não volta. No rádio, tocava alguma canção antiga, dessas que ninguém mais canta, mas que ainda mora na memória de quem viveu os carnavais de salão e os forrós no terreiro. A melodia se misturava ao barulho de copos, às batidas das peças de sinuca, e ao chiado constante da comida no fogão. O bar não era grande, nem bonito, mas era cheio de passado. E naquela noite, como em tantas outras, cada canto era ocupado por lembranças. Uns lembravam com riso, outros com silêncio, mas todos com o mesmo sentimento de quem sabia que ali, por mais simples que fosse, havia espaço para guardar histórias antigas, junto com o cheiro de comida e o gosto suave da cerveja. No canto direito do bar, perto da parede onde há uma prateleira com copos de vidro, o velho quadro da sinuca brilha sob a luz amarela da lâmpada pendurada. A lâmpada balança levemente, fazendo com que a sombra da mesa dense sobre o chão de cimento. O pano verde já viu tempos melhores, marcado por riscos, manchas de cerveja e giz azul. Mas ali, é território sagrado. 2 figuras se posicionam frente a frente. Zé de Titico e Maurício do Mercado. Vizinhos há mais de 20 anos, amigos desde os tempos da escola, rivais na sinuca desde sempre. Um cigarro apagado no canto da boca do Zé, e Maurício com um boné velho virado para trás. Cada um segura seu taco como se fosse uma extensão do próprio braço. Valendo a rodada, hein? Diz o Zé, ajeitando o taco com um pano de flanela gasto. E um pastel, se perder paga meu pastel também, responde Maurício, rindo, enquanto os outros 2 clientes que assistem encostados no balcão assentem com a cabeça, já acostumados com a cena. O dono do bar, lá do fogão improvisado ao fundo, apenas balança a cabeça com um meio sorriso. Ele já viu aquela mesma partida se repetir centenas de vezes. E, no fundo, sabia que os 2 jogavam mais pela companhia do que pela vitória.
A primeira tacada soa seca, ecoando suave pelo bar. A bola branca desliza, bate na vermelha, que gira, hesita, e cai. Zé assobia, satisfeito. Mais ao fundo, perto da janela de madeira aberta, uma pequena mesa de madeira serve de tabuleiro para outro duelo, mas ali, a guerra é silenciosa. Um jogo de damas. Tonha de Zeca, senhora de mãos finas e óculos grandes, enfrenta Naldo, um rapaz magro, tímido, que costuma passar por ali quase todo fim de tarde. Os dois estão há quase meia hora naquela partida. Nenhuma palavra foi dita, apenas o som das peças sendo arrastadas sobre o tabuleiro, os dedos batendo de leve na madeira, e o barulho abafado da sinuca ao lado. Tonha franze a testa. Ela pensa muito antes de cada jogada, às vezes ajeita os óculos, às vezes tamborila os dedos no queixo. Naldo, por outro lado, parece tranquilo, mas seus olhos traem a ansiedade. Está prestes a perder uma peça, e ele sabe, você tá vendo o que eu tô vendo? Cochicha um senhor sentado ali perto, tomando uma cachaça com limão, apontando discretamente para a jogada errada que o rapaz vai fazer. Mas Naldo ignora, ou talvez nem ouça. Move sua peça, e Tonha sorri. Menino, tá verde ainda, diz ela, calmamente, enquanto come uma por uma das peças do adversário. Ao fundo, um garoto observa tudo com atenção. Ele deve ter uns 10 anos. Está sentado num tamborete alto, os pés não alcançam o chão. O rosto curioso acompanha o jogo de damas com olhos arregalados, mas vira e mexe ele olha para o tabuleiro ao lado, um tabuleiro de xadrez, com as peças todas misturadas e fora do lugar. Ele estica o braço, ajeita um cavalo branco. Depois, pega um peão e coloca na frente do rei. Depois muda de ideia. Sabe que há uma lógica, um padrão ali. Mas ainda não entende qual. É igual, dama? Pergunta em voz baixa, quase num sussurro, para o dono do bar que passa por perto. Mais difícil. Mas mais bonito também, responde o homem, sem parar de limpar um copo com o pano de prato. O menino sorri. Volta a encarar o tabuleiro. Pega uma torre e movimenta para frente. Depois pro lado. Parece mais forte assim, pensa ele. Fica imaginando histórias para as peças. O rei que não pode fugir. A rainha poderosa que voa por todo o tabuleiro. Os peões como soldados, quietos, mas importantes. Enquanto isso, o jogo de sinuca continua. Já passou da metade. Zé perdeu 2 bolas fáceis, e agora é Maurício quem toma a dianteira. Ele dá um giro leve com o taco entre os dedos, prepara-se para atacar, mas calma, que essa merece silêncio, diz, rindo, e todos ao redor fazem um som de shhh, exagerado. Ele acerta com precisão. A bola faz uma curva leve, quase preguiçosa, e entra limpa. Um coro de "Ei, rapaz!" ecoa pelo bar. Zé sacode a cabeça, mas ri também. Tá jogando sério hoje, hein? Foi treinar escondido, rapaz? É a prática de tantos anos jogando contigo, né? Aprendi com o melhor, diz ele, com uma piscada debochada. No jogo de damas, Tonha já ganhou. Mas não levanta da mesa. Apenas embaralha as peças de novo, em silêncio. Naldo abaixa a cabeça, suspira, mas depois sorri também. Um dia eu aprendo, diz ele. É só prestar mais atenção, meu filho, responde ela. Dama não perdoa distraído. Na mesa do bar, 2 senhores jogam conversa fora entre goles lentos de cerveja. Um deles começa a contar uma história. Teve uma vez que eu e Chico da Laje apostamos uma garrafa inteira de cachaça numa partida de dominó. E perdeu feio, eu lembro, interrompe o outro, gargalhando, mas a aposta era com a mão esquerda, retrucar o primeiro, como se isso justificasse tudo. Todos ali riem. O clima no bar é leve, embalado por vozes conhecidas, risadas que vêm e vão como ondas. Mesmo aqueles que estão em silêncio, como o menino ainda brincando com o xadrez, parecem imersos num tipo de tranquilidade difícil de encontrar em outros lugares. Lá fora, a noite continua seu avanço. O som dos grilos é abafado pelas conversas. A lua aparece por entre as frestas da telha. Mas ninguém tem pressa. O dono do bar se aproxima do menino e pergunta: "Quer que eu te ensine o básico do xadrez?" O menino olha para ele com brilho nos olhos e assente com a cabeça. Pronto. Então vamos lá. Esse aqui é o rei.
Ele anda só uma casinha por vez, mas se ele cair, acabou o jogo. E assim começa uma nova história. Entre tacadas de sinuca, risos em partidas de damas, piadas no balcão e curiosidade infantil diante do xadrez. A noite segue, suave como a brisa que entra pela janela. No bar de Dona Inês, a vida acontece em pequenos detalhes. Num olhar concentrado antes de uma jogada. Num sorriso depois de uma vitória. No silêncio confortável entre amigos. E ali, naquele pequeno pedaço de mundo, o tempo desacelera. Como se dissesse, fica mais um pouco, ainda é cedo para ir embora. O relógio já marcava quase 10 da noite. A brisa que passava pelas brechas da porta do bar trazia consigo o cheiro distante da terra úmida. A rua lá fora estava escura, iluminada apenas por um poste inclinado que piscava de vez em quando. Mas, por dentro, o bar era um abrigo ameno, luz amarelada, moscas lentas rodeando a lâmpada, e vozes baixas misturadas ao som do rádio antigo que tocava uma música de forró das antigas. Os bancos de madeira já estavam quase todos ocupados. A essa altura, quem vinha não vinha mais pela cerveja gelada ou pela sinuca. Vinha pelo costume, pelo aconchego das palavras e dos rostos conhecidos, pelo hábito de se reunir num canto qualquer e tentar esquecer que amanhã o dia vai ser igual a ontem. Seu Zé, o dono do bar, estava atrás do balcão. Limpava calmamente um copo com um pano desbotado, daqueles que já viraram quase um pedaço de algodão transparente de tanto uso. Ele não dizia muito, observava, e, de vez em quando, dizia alguma coisa que parecia boba, mas deixava os outros calados por uns segundos, refletindo. A vida é assim, né? Vai passando, e quando a gente vê, já passou tudo, comentou um dos fregueses mais velhos, seu Armando, com a voz arrastada e os olhos presos no fundo do copo de cachaça. E a gente nem teve tempo de descansar, respondeu outro, Tico, um rapaz de uns 30 anos, magro, de fala baixa, que sempre vinha depois do serviço. Trabalhava em uma granja ali perto. Descansar é coisa de rico, soltou um terceiro, arrancando risos abafados de quem estava por perto. Seu Zé apenas balançou a cabeça, como quem não discordava, mas também não queria entrar no mérito. No canto da parede, um senhor cochilava sentado, com o boné puxado até a ponta do nariz. Às vezes acordava, dizia uma frase solta, como, no tempo de meu pai era pior, e voltava a dormir. Ninguém se incomodava. As conversas iam e vinham, numa cadência que só o silêncio do interior permite. Não havia pressa. O tempo, ali dentro, parecia cansado demais para correr. Vocês viram que o vereador prometeu ajeitar a estrada de novo? Disse um homem mais novo, puxando o assunto. Todo ano ele promete. E todo ano só bota cascalho perto da casa da sogra dele, respondeu Tico, tomando um gole e limpando o suor da testa com o antebraço. Não é a estrada que ele tem que ajeitar, não. É o posto de saúde. Minha mulher tá esperando o exame faz 3 meses, disse outro homem, com os olhos avermelhados. Seu Zé apenas trocou o copo do freguês e deixou sobre o balcão um amendoim torrado embrulhado em papel de pão. Ninguém agradeceu em voz alta, mas o gesto dizia mais do que qualquer palavra. Eu me lembro de quando a gente vinha pra cá a pé, no escuro mesmo. Só com lanterna de pilha. Hoje, pelo menos, tem esse poste aí piscando, comentou um dos mais antigos, rindo sozinho. E olha que ainda falam que tá ruim. Antigamente era tudo no breu. E a gente ainda achava bom, respondeu seu Armando, porque era novo, né? Quando a gente é novo, tudo parece bom. Até trabalhar de sol a sol, disse Tico. O silêncio que se seguiu foi longo. Seu Zé, como sempre, quebrou com uma frase seca. O cansaço chega quando a esperança vai embora. A frase caiu como uma pedra no meio da água. Ninguém respondeu. Apenas balançaram a cabeça, devagar. No fundo do bar, um rádio portátil estava sintonizado numa estação distante. A voz do locutor parecia abafada, como se falasse de dentro de uma caixa. Agora são 10 horas e 18 minutos, temperatura de 24 graus em João Pessoa, dizia. Mas ali, naquele canto de Dona Inês, o tempo era outro. E a temperatura, também? E tu, Zé? Nunca pensou em fechar isso aqui e ir morar na cidade grande? Perguntou Tico, mais por curiosidade do que por provocação.
Seu Zé olhou para o teto, como se a resposta estivesse escrita entre as telhas. E fazer o que lá? Olhar para prédio? Aqui pelo menos eu sei quem entra e quem sai. Sei quem sorri e quem mente. Na cidade ninguém se olha nos olhos, respondeu, sem alterar a voz. Isso é verdade, disse Armando, olhando para o copo como se ali houvesse algum reflexo do passado. Minha filha mora em Natal. Diz que lá tem tudo. Mas quando adoece, é aqui que ela quer vir, comentou um senhor calado até então. Porque aqui ainda tem alma, completou Zé. Aquela era a função do bar. Não era só vender cerveja e amendoim. Era dar abrigo à fala. Um templo informal da escuta. As conversas se embaralhavam. Um falava da ex-mulher. Outro, de uma dívida que não consegue pagar. Um terceiro contava um sonho estranho que teve, em que via a própria infância brincando de roda num terreiro seco. Ninguém ria do outro. Cada história tinha seu peso. E, naquele bar, todas eram aceitas como são. Vocês lembram de Rosinha? Aquela que dançava no São João como se flutuasse? Disse alguém. Lembro demais. Casou com um homem lá de Esperança. Dizem que hoje mora em Brasília. Morar em Brasília não é viver, é sobreviver, disse Zé, e todos riram. Era esse o coração da noite. Esse o miolo da madrugada. Não era o barulho da sinuca nem o cheiro da carne fritando. Era esse vai e vem de frases, que ora pareciam lamentos, ora pequenas alegrias do passado. Havia uma calma triste no ar. Um sentimento de que, embora o mundo lá fora corra, ali dentro tudo ainda tem um tempo mais digno. Um tempo de ouvir, um tempo de sentir. Seu Zé não falava muito, mas escutava como poucos, um verdadeiro guardião de segredos que jamais sairiam daquela porta. O bar era, para muitos, o único lugar onde podiam ser ouvidos sem julgamento. Sabe o que é bom? É saber que amanhã eu posso vir e vai tá tudo igual, disse Tico. Ruim é quando muda, respondeu alguém. Ruim é quando muda sem melhorar, completou Armando. E assim seguia a noite. Entre frases soltas, memórias esparsas e copos pela metade. Cada um dizia um pouco de si, mesmo sem perceber. E todos escutavam, como quem entende que a dor do outro, no fundo, é parecida com a sua. A vida ali era feita de repetições. Mas dentro de cada repetição, havia um mundo inteiro de sentimentos escondidos. Era isso que fazia aquele bar tão vivo, mesmo na calmaria. O tempo, então, foi escorrendo devagar, como o último gole de uma cerveja esquecida no canto da mesa. E seu Zé, como sempre, continuava ali, limpando um copo, ouvindo um desabafo, soltando uma sabedoria despretensiosa. Como alguém que não precisa saber tudo, apenas estar presente. E naquela presença silenciosa, havia mais conforto do que em qualquer conselho. Porque às vezes, o que a gente mais precisa, é só alguém que escute. A noite já tinha caminhado longe. Lá fora, o silêncio começava a dominar as ruas de Dona Inês. As luzes do bar ainda estavam acesas, mas já com aquela tonalidade mais pálida, como se também estivessem cansadas. A televisão velha no canto já tinha sido desligada fazia tempo. A trilha sonora agora era só o zumbido dos insetos lá fora, o tilintar ocasional de um copo sendo pousado no balcão e o barulho abafado do ventilador girando preguiçoso no teto. Restavam apenas 2 clientes, 2 homens calados, cada um em uma ponta do balcão. Nem se olhavam, nem se cumprimentavam. Apenas estavam ali, como se a presença silenciosa do outro servisse de consolo, mesmo que não houvesse conversa. Um segurava uma latinha de cerveja já morna, girando ela na mão. O outro mexia distraído no celular, sem prestar atenção em nada. O dono do bar estava atrás do balcão, encostado de leve, com os braços cruzados. Seus ombros pesavam, o corpo pedia descanso, mas ele sabia, ainda não era hora de fechar. Observava os dois com o olhar distante, como quem vê uma fotografia antiga. Aquelas figuras ali, meio apagadas, pareciam reflexos dele mesmo. Pessoas que ficaram, enquanto o tempo passava por cima. Pessoas que aprenderam a calar mais do que falar. Que se acostumaram a estar presentes, sem precisar dizer muita coisa. Ele pegou um copo e começou a limpá-lo com um pano. O gesto era mais por hábito do que por necessidade. Já tinha limpado aquele mesmo copo umas 3 vezes. Mas naquele momento, a repetição trazia certo conforto.
Era como se o pano esfregando o vidro afastasse por um instante os pensamentos mais pesados que insistiam em aparecer. Pensou em tudo o que já viveu. Na juventude correndo solta nas ruas de terra, nas festas de São João em que dançava até os pés derem. Pensou na primeira vez que beijou alguém, meio sem saber o que estava fazendo. Pensou no pai dele, que também teve um bar, ali mesmo naquela rua, décadas atrás. Lembrou das mãos do pai limpando copos com o mesmo pano branco, do cheiro de pinga misturado com cigarro, da voz firme que virava e dizia: escutar é mais importante do que falar. O silêncio entre os três ali no bar não era desconfortável. Pelo contrário, era como se todos soubessem que já tinham falado demais ao longo da vida. Que agora era tempo de apenas ficar, de respirar, de existir ali, naquele espaço miúdo cheio de histórias sem palavras. O homem da latinha se levantou lentamente, caminhou até a porta, olhou para fora por alguns segundos. Como se estivesse pensando se voltava para casa ou se ficava ali mais um pouco. O dono do bar não disse nada. Apenas observou. Por fim, o homem voltou, pegou o banco de novo e sentou. Deu mais um gole na latinha, agora quase vazia. Lá fora, um cachorro latiu ao longe. Depois silêncio de novo. O tempo parecia andar mais devagar dentro daquele lugar. Como se o mundo lá fora fosse outra realidade. O dono se apoiou no balcão com as duas mãos, respirou fundo. Sentia os joelhos reclamarem do dia inteiro de pé. A coluna doía, como doía quase toda noite. Mas ali, naquele instante, a dor fazia parte da cena. Não havia drama. Era só o corpo lembrando que a vida passou, e ainda está passando. Um dos clientes levantou os olhos e falou, quase num sussurro: tá tarde já, né? O dono do bar deu um sorriso cansado. Tá. Mas não tem pressa, não. O cliente assentiu com a cabeça, em silêncio, e voltou a olhar para o copo vazio. Às vezes, ele pensava que esse era o verdadeiro sentido do bar: ser abrigo. Um lugar onde as pessoas pudessem existir sem a obrigação de serem felizes o tempo todo. Um canto em que tristeza e sossego dividiam a mesma mesa. Onde a solidão era coletiva, silenciosa e até acolhedora. Ele olhou para o rádio desligado no canto. Pensou em ligar, botar um forrozinho bem baixinho. Mas desistiu. O silêncio parecia mais honesto naquela hora. Não precisava de melodia. O zumbido da noite já era suficiente. Pegou uma garrafinha de água e tomou um gole. Sentiu a garganta ressecar menos. Passou a mão no rosto, como quem tenta espantar o cansaço. Mas ele sabia que o cansaço não ia embora. Era desses que se acumula com o tempo. Cansaço de vida, de rotina, de memória. Lembrou-se de uma conversa que teve com um velho amigo, muitos anos atrás. O amigo dizia que envelhecer era como ficar sentado no mesmo lugar vendo os outros indo embora. Um a um. Primeiro vão os mais velhos, depois os amigos da infância, depois os mais novos, e a gente vai ficando, até sobrar o silêncio. Na época ele achou exagero. Hoje, entendia. Ainda assim, havia algo bonito naquele silêncio. Um tipo de beleza que não grita, que não chama atenção. Uma beleza feita de detalhes. A fumaça de um copo gelado, o barulho de uma cadeira sendo arrastada devagar, o suspiro de alguém que lembra de algo e não conta para ninguém. De repente, o cliente do celular falou: sabe o que é pior? É nem saber mais pelo que a gente tá esperando. O outro cliente olhou para ele, mas não disse nada. O dono do bar continuou limpando o mesmo copo, mas respondeu: às vezes a gente espera só para não ir embora cedo demais. A frase ficou no ar, pendurada entre as garrafas do balcão e o teto rachado. O cliente do celular assentiu lentamente. Abaixou o olhar, mexeu no celular mais uma vez e largou ele de lado. Boa essa, disse, baixinho. O dono do bar sorriu. Não daqueles sorrisos largos, era só um canto da boca levantando, acompanhado de um olhar que entendia. A noite seguia. O ventilador continuava girando lento. Um inseto batia contra a lâmpada de vez em quando. E o bar, mesmo quase vazio, ainda pulsava. Era um pulsar suave, como um coração cansado, mas firme. Do lado de fora, o vento soprava leve, carregando o cheiro das plantas molhadas pela serração. Dentro, tudo seguia no mesmo ritmo.
o do tempo desacelerado, o da vida que caminha sem pressa, o da tristeza que, quando é dividida, pesa menos. O dono do bar se afastou um pouco do balcão, foi até a porta, olhou lá fora. A rua estava deserta. Só a luz amarelada dos postes e o eco dos próprios pensamentos. Por um momento, pensou em sua mãe. Ela dizia que os bares não fechavam só quando acabava o cliente, mas quando acabava o silêncio. Olhou de volta para os dois clientes. Um já dormia com a cabeça apoiada no braço. O outro fitava a parede com os olhos vermelhos. Não era de bebida, era de cansaço mesmo. Voltou para o balcão, pegou outro copo, outro pano. Limpo. Mais uma vez, no fundo, gostava dessas horas. Quando o bar já não era mais bar. Era abrigo, era memória, era só um lugar onde os pensamentos podiam descansar junto com os corpos. O tempo foi passando, como sempre passa. E logo, muito logo, seria a hora de fechar. Mas ainda não, ainda era tempo de ficar. Só mais um pouco. Já passava da 1 da manhã. As luzes do bar ainda acesas criavam uma mancha dourada na rua escura e vazia. Dentro, o som dos ventiladores elétricos girando preguiçosamente preenchia os espaços onde antes havia vozes, risadas, disputas acaloradas na sinuca e comentários sobre política. Agora, só restavam algumas sombras, copos esquecidos e cadeiras puxadas para o lado. O dono do bar, Zé, já começava a guardar as coisas, com aquele jeito de quem tem pressa para descansar mas também pena de terminar o dia. Pegava copos espalhados, alinhava as cadeiras, enxugava o balcão com o pano já meio cansado. Enquanto isso, o relógio pendurado sobre a estante de garrafas marcava 1h14 da manhã. Tinha um silêncio bom no ar. Aquele silêncio que não pesa, só embala. Mas sempre tem aqueles que resistem ao fim da noite. Sentado num canto da mesa perto da porta, estava Tonho, já meio tombando para frente, com um copo vazio diante de si e um sorriso bobo nos lábios. Era o bêbado mais gentil que Dona Inês já conheceu. Festeiro, cheio de histórias, nem todas verdadeiras, e com uma voz arrastada que parecia sempre prestes a cochilar. Zé, disse Tonho, devagar, erguendo o dedo como quem vai fazer uma revelação. Tu sabia que o peixe morre pela boca? Zé riu baixo, sem levantar os olhos do pano que passava na mesa. Já ouvi isso umas 200 vezes, Tonho. Pois é, mas hoje eu entendi o significado. Tonho fez uma pausa dramática, respirando fundo. Eu fui esse peixe, Zé, fui. Foi mesmo. Zé respondeu, fingindo interesse. Morreu por quê? Por causa da língua. Falei demais pra mulher, rapaz. Agora ela tá lá em casa, dormindo sozinha, e eu aqui, com saudade e ressaca. Zé balançou a cabeça, meio divertido, meio cansado. Tonho, vai pra casa. Amanhã tu vai me agradecer, só mais um minutinho. Prometo, deixa eu terminar esse pensamento aqui. E ficou em silêncio, como se realmente estivesse elaborando alguma filosofia importante. Mas logo apoiou o queixo na palma da mão e ficou parado, olhando pro vazio, enquanto os minutos escorriam. Foi quando a porta se abriu devagar, e o som do trinco estalando quebrou o clima quieto da madrugada. Zé olhou, curioso, e viu Dona Rita entrando com seu chinelo arrastando no chão. Cabelos presos num coque frouxo, uma sacola de pano na mão. Boa noite, Zé. Tu ainda tá aberto? Tô fechando já, Dona Rita? Mas diga aí, o que foi? Rapaz, esqueci de comprar feijão hoje. Amanhã vai ter almoço na casa de minha filha, e eu prometi levar feijão. Tu ainda tem 1 quilo aí? Zé deu um sorriso cansado, mas gentil. Era difícil dizer não pra Dona Rita. Tinha algo naquela mulher que misturava firmeza e doçura. Parecia que ela já tinha vivido tudo e continuava de pé, com aquele olhar que enxergava além. Tem sim. Espere aí que eu pego. Enquanto ele buscava o pacote no fundo do bar, Dona Rita olhou em volta e viu Tonho, imóvel, ainda na mesma posição. Tá bom de ir pra casa, Tonho, ela disse, senão tu dorme em pé igual anta. Tonho abriu um olho, sorriu sem graça, e respondeu, dormir em pé não, Dona Rita. Eu só tô, meditando. Zé voltou com o feijão, entregou pra ela e anotou num caderninho. Depois a senhora acerta, como sempre. Obrigada, meu filho. Que Deus lhe pague. Ela saiu devagar, sumindo na escuridão da rua, e o bar voltou ao seu ritmo lento de fim.
Zé voltou pro balcão e já pensava em desligar as luzes quando ouviu passos firmes lá fora. Um segundo depois, a porta se abriu mais uma vez, sem pressa. Era Chico, um velho amigo de infância, desses que aparecem de vez em nunca, mas que o tempo nunca separa de verdade. Oxente, Chico. A essa hora, só passei para dar um abraço. Vi a luz acesa e pensei: Zé deve tá fechando o bar. E aí, resolvi entrar. Zé sorriu largo dessa vez. Foi até ele e os dois se abraçaram como quem guarda uma história inteira naquele gesto. Rapaz, quanto tempo, muito. Mas tu continua igual, disse Chico, rindo, e tu continua sumido. Sentaram-se por um instante. Não precisavam dizer muito. O silêncio entre dois velhos amigos tem outro peso. Zé olhou para Tonho, que já dormia com a cabeça sobre a mesa, e depois voltou os olhos para Chico. Lembra quando a gente brincava de bola ali na rua de cima? Perguntou Zé. Lembro. Tu sempre jogava de goleiro porque era ruim de bola. Mentira. Eu jogava no gol porque tu nunca queria ir, pois é, saudade daquilo. Ficaram em silêncio, olhando pro nada por alguns segundos. Tua vida tá boa, Chico? Chico deu de ombros. Tá como dá pra ser, né? Trabalho aqui e ali. Os meninos cresceram. A mulher agora tá mais doente que saudável. Mas a gente vai levando. E a tua? Zé soltou um suspiro fundo, como quem pesa os dias nas costas, a mesma de sempre. O bar, o balcão, o pano molhado, o cheiro de cachaça. Mas tem dia que é bom. Tem dia que eu escuto uma história e ela fica comigo. Tem noite que eu rio de uma besteira que alguém fala e parece que meu peito abre um pouco. E tem noite que não tem ninguém para conversar, né? Zé assentiu. Olhou de novo para Tonho, agora roncando baixinho. Tem noite que parece que o mundo ficou pequeno demais. Só esse balcão e eu. Chico ficou de pé. Pois hoje eu vim para te lembrar que tu não tá sozinho. Mesmo que a gente não se veja tanto, tô por aqui. Zé sorriu de novo, com os olhos úmidos. Obrigado, irmão. Chico deu um tapinha nas costas dele e foi embora. A porta fechou com um rangido suave. E dessa vez, ninguém mais entrou. Zé apagou metade das luzes, pegou o pano pela última vez, e olhou pro relógio. 1h52 da manhã. Foi até Tonho, com cuidado, e sacudiu o ombro dele. Bora, cabra. Já deu tua hora. Tonho abriu os olhos devagar. Tô indo, só tava esperando a lua passar pro outro lado. Zé riu baixinho. Ajudou o amigo a se levantar, pegou a chave do portão e foi trancando as janelas. Lá fora, o céu estava limpo. Um silêncio denso cobria as ruas da cidade, como um cobertor quente. As casas dormiam, os cachorros já estavam deitados, e o bar, enfim, se calava. Ao fechar a última janela, Zé ficou por um instante olhando a rua. Pensou na vida. Pensou em tudo que já passou ali dentro daquele bar. Brigas, amizades, risos, pedidos de desculpa, declarações embriagadas, despedidas, reencontros. Era mais do que um bar. Era um pedaço da alma dele. E mesmo cansado, mesmo com os ombros doendo e o sono batendo, ele sorriu. Porque sabia que amanhã à noite, quando a cidade se calasse de novo, a porta do bar se abriria mais uma vez, e mais histórias iriam nascer ali dentro. Com passos lentos, ele foi apagando as últimas luzes. O som do trinco girando foi o encerramento discreto daquela jornada. E no escuro do bar, só restava agora o eco de vozes, como um sonho que ainda flutua no ar. Era o fim. O fim da noite, do expediente, da conversa, da fumaça leve que ainda pairava no ar depois das últimas risadas e do último gole. O fim daquele dia, igual e diferente de todos os outros. Zé estava só no bar agora. As vozes tinham sumido, os passos tinham cessado. Os copos estavam limpos e escorrendo no escorredor, as garrafas organizadas nas prateleiras, as cadeiras levantadas e viradas de cabeça para baixo sobre as mesas de madeira gasta. O pano que ele usava todos os dias descansava dobrado ao lado da pia. O relógio marcava 2h16 da manhã. Zé caminhava devagar entre as mesas. Os pés arrastando nas sandálias velhas faziam um som abafado no piso. Olhava os detalhes do bar como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. As rachaduras nas paredes, a lâmpada do canto que piscava de vez em quando, a marca da bola de sinuca no reboco, onde um dos meninos bateu forte demais. Era tudo seu.
Tudo parte da sua história. Ele caminhou até o fundo, desligou o freezer, o rádio, e a luz azulada da geladeira de bebidas. O ambiente mergulhou num silêncio quase sagrado. Apenas o som do ventilador ainda rodando, como um último fôlego. Zé apagou a última lâmpada de dentro. A escuridão foi entrando aos poucos, suave, sem assustar. Na penumbra que restou, ele se aproximou da porta de entrada. Puxou a chave do bolso e girou o trinco, sentindo o peso da rotina em cada gesto. O som metálico da tranca soou firme. O cadeado foi colocado. A corrente se enroscou na grade com um estalo conhecido, íntimo. Era sempre o mesmo ritual. Mas nunca igual. Ele saiu, trancou por fora e parou um instante na calçada. O vento soprava leve. Zé respirou fundo. A rua estava vazia. A luz amarela dos postes projetava sombras longas nas paredes das casas vizinhas. Um cachorro latia ao longe, mais por hábito do que por alarde. Mais perto, só o som dos grilos e do vento, deslizando pelas folhas das árvores e pelas esquinas da cidade adormecida. Zé ajeitou a camisa surrada, puxou a aba do boné para frente e começou a caminhar. Passou pela esquina onde Tonho tinha caído da bicicleta numa madrugada antiga, depois de um São João animado. Passou pelo ponto de ônibus abandonado, onde alguns meninos jogavam cartas durante o dia. Passou em frente à casa da dona Rita, que já devia estar dormindo, com o feijão bem guardado na despensa. As casas estavam todas fechadas, portas trancadas, janelas caladas. Só as luzes de vigília piscando timidamente nas varandas. A cada passo, Zé sentia o corpo pesar um pouco mais. Os ombros doíam, os joelhos reclamavam, mas o silêncio da rua o embalava como um cobertor morno. A noite era amiga. Era como uma velha companheira que entendia tudo sem precisar perguntar nada. Enquanto andava, lembrava de pequenos pedaços do dia. O riso abafado de um cliente, a jogada surpreendente de sinuca, o menino curioso olhando o tabuleiro de xadrez, a história que Chico contou, o abraço apertado de quem só aparece de vez em quando. Tudo isso ainda flutuava na cabeça dele, como fumaça de vela que insiste em pairar no ar antes de sumir. Passou por uma pracinha pequena, com bancos de cimento e plantas secas. Sentou-se ali por um instante, para descansar as pernas. Tirou o boné, coçou a cabeça e olhou para o céu. A lua estava alta, redonda, tranquila. Ele se lembrou da juventude. De quando voltava para casa correndo, depois de dançar nos bailes da cidade. De quando ria alto com os amigos, sem medo do tempo, sem saber da conta de água, da pressão alta, do aluguel e da solidão. Hoje, o riso vinha baixo. Vinha dentro, contido. Mas ainda vinha. Ficou ali por alguns minutos, escutando o som dos grilos. Um ou outro besouro passava voando, batendo nas lâmpadas dos postes como se não entendessem que ali não era o céu. Depois se levantou. Sentiu o estalo discreto nos joelhos e retomou a caminhada. A rua da casa dele era de barro batido, com pedrinhas soltas que faziam barulho sob as sandálias. O portão era simples, de madeira pintada de azul, já descascando nas pontas. Zé abriu com cuidado, como se não quisesse acordar nem a madrugada. A casa estava escura. Uma lâmpada fraca da cozinha deixava um rastro de luz no chão. Ele acendeu o abajur da sala. Tirou os sapatos, lavou as mãos com água fria, enxugou no pano de prato. Deu uma olhada rápida na pia. 2 pratos, uma caneca. Pegou um copo d'água, bebeu devagar, encostado na parede. O relógio na parede da cozinha marcava 2h49 da manhã. Andou até o quarto. Era um cômodo pequeno, com uma cama de solteiro, um rádio antigo, e uma foto em preto e branco do pai, com chapéu de couro, apoiado numa espingarda. A cama estava feita. Lençol liso, travesseiro alinhado. Ele se deitou devagar, puxando o lençol até a barriga. O corpo doía, mas era uma dor conhecida. Uma dor que vinha com o ofício. Uma dor que já nem incomodava tanto. Fechou os olhos, e ali, no escuro da sua casa, depois de mais uma noite vivida entre vozes, copos e silêncios, ele sorriu. Pensou no bar, no calor da conversa, no cheiro da carne fritando, nas mãos tremendo ao contar moedas, na risada da senhora que ganhou na dama, no abraço que recebeu depois de anos. A rotina pesava, mas era sua. A cidade dormia. O mundo descansava.
E o bar, seu bar, também. No rádio antigo, o ponteiro luminoso marcava uma estação silenciosa. Zé ouviu o vento passando pela fresta da janela. Um som baixo, como sussurro. E assim, com o corpo entregue à cama e a alma ainda andando devagar pelas calçadas de Dona Inês, ele adormeceu. Com o coração leve, e a certeza de que no dia seguinte, quando o sol esquentasse de novo o chão da cidade, tudo recomeçaria. Porque o bar era mais do que um lugar. Era um pedaço da vida. E ele, o guardião da madrugada,